Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, tá liberado almoçar e olha só, vamos fazer um vídeo polêmico hoje. Um vídeo que pode descambar para uma discussão infinita, improdutiva, mas que eu vou tentar ser o mais claro possível, que tentar no canal de comunicação as ideias que eu vou compartilhar com vocês aqui não se perderem, porque é muito fácil cair pro desentendimento completo e não é a minha intenção aqui. Tem a ver com, mais uma vez, uma tentativa de cancelamento de Jovem Nerd. Porque o Jovem Nerd fez uma postagem recentemente que está sendo divulgada aos borbotões no X, que é um dos lugares mais inóspitos para você visitar na internet, onde ele faz uma publicação, na verdade veio do Instagram, é um print do Instagram. Ele fez lá, compartilhou no story um vídeo da Erika Hilton, da deputada. E escreveu lá, minha presidenta. Putz. Não, porque parará, que o Jovem Nerd tá morando em Orlando, né? Tá morando nos Estados Unidos. Aí é muito fácil falar do Brasil morando nos Estados Unidos, no país do Trump, e tá elogiando deputada de esquerda, e o Jovem Nerd não é mais assim, o Jovem Nerd não é mais assado, e tal, e presidenta, não pode falar presidenta porque tá errado, pá. Eu gosto muito que vocês escrevam aqui, e né, comentem, compartilhem, deixa o like de uma vez. Uma presidenta tá certo, né, norma portuguesa, presidenta tá certo, não é nem um neologismo, mas gerou uma certa implicância por causa da Dilma usar a presidenta e insistir no presidenta quando a gente tinha mais ou menos presidente pros dois gêneros meio que definido na cabeça. Enfim, voltando ao post. Aí criou-se mais uma vez uma onda de repúdio às posições políticas do Jovem Nerd, dizendo que antigamente o Jovem Nerd falava um monte de absurdo, que os podcasts eram uma loucura, tinha um monte de impropérios, coisas que hoje gerariam cancelamento pro lado da esquerda. Eu concordo, era mesmo. Mas é importante o contexto, né? Eu digo aqui no canal e repito, o contexto é a peça mais importante de inteligência que existe. Porque sem contexto não há interpretação. E sem interpretação não há informação, sem informação não há conhecimento. O Jovem Nerd começa no início do século XX, era o que, 2005, 2006. Não existia a polarização que nós temos hoje. Não existia essa necessidade de se posicionar politicamente por tudo. Claro que existiam lados políticos, existiam posicionamentos sim, mas para quem criava conteúdo, não era uma coisa que nem quando você exprimia uma ou outra posição política gerava o conflito que gera hoje. Então o Jovem Nerd nunca teve necessidade de se posicionar. Existiu uma vez uma virada, duas viradas, que eu acho que bateu forte no Jovem Nerd enquanto podcast. Primeiro foi quando acusaram o Jovem Nerd de não ter mulheres na bancada. E realmente, tirando as esposas, só tinham convidados homens. E aí começaram a trazer mais meninas. Isso aí foi uma virada. A outra foi no podcast do Tropa de Elite, que também é considerado por algumas pessoas o momento que o Brasil começou a polarizar, começou a discutir as questões políticas em todo tipo de campo, não só no campo da política. E eu lembro que o podcast do Tropa de Elite parou no meio. Eles cortaram no meio porque a discussão chegou num nível que não dava mais, não tinha mais diálogo, de tanto que brigaram. E nesse momento, eu ouvindo, na época, nem tinha 4 coisas ainda, eu acho. Eu ouvindo na época, eu falei, alguma coisa está mudando. Alguma coisa está mudando, as pessoas estão mais exaltadas. Esse tipo de assunto não combina mais com aquela coisa leve e zoeira Never Ends do Jovem Nerd. No meu caso, no 4 Coisas, quando eu começo, não há também uma necessidade de posicionamento. Ninguém se posicionava. Não existia isso. Falava ali um comentário ou outro político num blog, num Twitter, mas não existia assim, uma cobrança de você precisa se posicionar, porque o momento é de abismo social. Eu me lembro que eu fiz um 4 Coisas sobre a União Soviética. E foi o 4 Coisas sobre os vilões comunistas das obras da Guerra Fria americanas, norte-americanas.
Então falava do Ivan Drago, falava dos vilões do Rambo, falava de coisas assim, do filme Stalin com Robert Duvall, que não é uma propaganda comunista de maneira alguma. E na época, beleza, todo mundo entendeu, não teve comentário negativo. Com o passar do tempo, mesmo o vídeo sendo bem antigo, quando começou essa discussão política em tudo, em todo lugar, começam a aparecer comentários do vídeo antigo como se aquele vídeo fosse uma espécie de, sabe, virou um farol para atrair crítica política. E o vídeo em si não tinha nada de louvor e nem discussão de comunismo, de nada. Era só como os Estados Unidos viam a União Soviética naquela época, como um inimigo cruel. E aí eu comecei a pensar, eu mesmo, nisso. Tá mudando. As coisas estão mudando e hoje em dia precisa-se. Não que a pessoa queira, mas há uma pressão por posicionamento de tudo. E o Jovem Nerd, quando começou essa pressão por posicionamento, o Jovem Nerd se manteve na defensiva durante muitos anos. Quando o Jovem Nerd, empresa, tem aquela virada da Magalu de vender parte ou totalidade da operação para Magalu, e os caras perceberam que não precisavam mais se esconder, e também questões pessoais, individuais, de família, que eu não quero entrar aqui de jeito nenhum, resolveu-se que não existia mais barreira. Poderiam se posicionar politicamente como talvez acreditassem há muito tempo, ou tenha havido uma educação nesse sentido. Poderia ter sido por outro lado, e também é possível. E aí começa a se falar de questões mais ligadas à ala da esquerda na boca do Jovem Nerd enquanto influenciador. Eu acho o seguinte, o conteúdo em si, como eu faço aqui no canal, o meu conteúdo ele tem que ser feito para todos. Ele não tem que ser divisivo. Eu acredito nisso. Eu acho que o meu conteúdo tem que ser legal para todo mundo. Guerra cultural não é a minha. Não tô aqui para falar que fulano é woke, que fulano é um fascista, safado, fulano é comunista e veterado, o outro fulano ali é na verdade um nazista escondido, racista. Não faço isso. Procuro manter aqui uma linha racional, analítica, mas tem meus posicionamentos políticos. Quem me segue no X, por exemplo, há 15 anos eu tenho lá e falo o que eu penso. E tô falando para todos os públicos. Lá eu tô falando com pensamentos pessoais, individuais, que é o que o Jovem Nerd fez no seu próprio Instagram. Ele não tá falando pelo grupo Jovem Nerd, ele tá falando pelo Alexandre Ottoni, que gosta da Erika Hilton, vota na Erika Hilton e quer a Erika Hilton presidenta, ou presidente, se você preferir, também é aceitável. Para os Estados Unidos não pode falar do Brasil, por que não? Ele pode votar lá, ele não tem um cargo político aqui, onde ele precisa estar no Brasil para atuar, ele pode atuar de qualquer lugar. Então é uma bobagem falar só porque tá morando nos Estados Unidos não pode falar do Brasil, isso é uma bobagem. Isso aí não faz sentido. Porque se estivesse do outro lado, iam estar achando que é legal ele tá lá falando do Brasil. Mas o problema é a opinião, não é onde ele está. Não quero aqui defender pessoas nem atitudes, nem criticar pessoas ou atitudes, não julgo. E eu acho que o cara deve estar se sentindo muito aliviado por conseguir postar o que ele pensa. E eu acho que ele tá até postando demais por conta de todos esses anos aí apertado, imprensado, sem poder se expressar. E agora tá livre. Então deve estar sendo um alívio poder se expressar politicamente para o Jovem Nerd que ficou tantos anos tendo que se cuidar, tomar cuidado por conta dos negócios. Não acho que essa pressão que tá rolando nesse momento vai fazer qualquer efeito, qualquer marolinha, mas pelo menos cria umas reflexões legais pra gente ter aqui. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Lembre-se, seja membro do canal. Os membros do canal não assistem comercial. Você virando membro agora, você se livra dos anúncios no canal Quatro Coisas. Você vai receber um link exclusivo só para membros, sem propaganda. Apenas R$ 2,99 é uma oportunidade de ouro para você não ter interrupções no seu entretenimento. Seja membro, o botãozinho tá do lado de se inscrever. Se não tá inscrito, inscreve também. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.